lá então, vamos iniciar a entrevista coletiva com o meia John John. Fala John John, tudo bem? Diego Pérez, Rádio 102 FM. John John, o Bragantino não vive um período bom, né? Um momento bom, tecnicamente, e precisa urgente de resultado. Como que o técnico Fernando Seabra tem trabalhado com vocês para que o time seja mais efetivo, aproveite mais as oportunidades que acaba criando nas partidas? Bom dia. A gente sabe da dificuldade que a gente tem enfrentado nos últimos jogos. A gente tem se cobrado cada dia a mais, cada jogo a mais. O professor tem dado continuidade no trabalho dele perfeitamente aqui. A gente tem acreditado no trabalho dele cada vez mais também. A gente sabe o quanto que a gente trabalha. A gente sabe também que a gente passa por um momento muito delicado. Mas sabemos que a gente só vai sair dessa situação trabalhando, mudando de tudo que estava de ruim para o agora, para a gente tentar substituir coisas boas. E a gente está bem, cara, a gente está bem, confiante, jogo após jogo, a gente está retomando a nossa confiança para conseguir voltar a ganhar jogos. John John, Loredo, da Rádio Futebol Total, queria que você falasse do John John 25, né? Porque é um John John artilheiro, é um John John com mais participações em gols do time, é um John John com mais assistências, é o John John que mais jogou junto aí com o Cleiton. Ou seja, você pergunta para o torcedor hoje, né, o destaque desse Red Bull Bragantino, o torcedor fala que é John John. Como que você, né, vê isso e o que mudou, a forma de jogar? Você tem a responsa da 10, como que está esse John John 25? Cara, eu vim para cá para isso, né, assumir essa responsabilidade, assumir algo que eu sempre tive em mim, agradecer a diretoria, a comissão, todos os jogadores por acreditar em mim. Acredito que isso é confiança e sequência, né? E sei também que isso é consequência. Eu sei que eu não teria conseguido esses números se não fosse a minha equipe, se não fosse a confiança de todo mundo em mim. E isso é consequência, cara. Eu vejo muito por isso, porque eu não procuro ficar olhando para os meus gols ou assistência ou participações. Claro que isso é importante para mim, mas eu procuro engrandecer o nome do Red Bull Bragantino, que é ganhar jogos, ganhar títulos, é algo que eu vim aqui para isso. Então, acredito que assistência, gols, é tudo consequência. Eu vou seguir trabalhando junto com os meus companheiros para cada vez mais a gente sair da situação e também aumentar cada vez mais esses números. Bom dia, John John. Quando a gente olha a posição na tabela, vocês têm 9, vocês têm 33 pontos, mas quando a gente olha o início do campeonato, na 11ª rodada, vocês, após vencer o Vasco, vocês até estavam em primeiro, depois caiu, e agora a gente olhando, são 13 jogos e só 1 vitória. Acho que o time talvez não seja um time para brigar pelo título como no começo, mas também não é um time para ter uma sequência como tem agora. Como que é ficar mais no meio do caminho, ter mais uma constância de resultados e ter um desempenho mais parecido com o que vocês podem entregar? É voltar, cara, voltar ao que a gente fez no começo do campeonato, voltar a trabalhar mais cada vez mais, voltar a ter confiança, que a gente perdeu no meio do caminho, infelizmente. E a gente sabe que a gente não joga contra qualquer time, a gente está no Campeonato Brasileiro. Vocês têm visto aí, os últimos anos, o quão importante que é a implementação de contratações absurdas e tudo mais. Então, a gente não está jogando contra qualquer time, entendeu? A gente tem o nosso trabalho aqui, mas tem outros clubes que também faz um trabalho excelente e vem para ganhar da gente, entendeu? Às vezes a gente é cego e enxerga só o nosso lado, mas tem que olhar um todo. Claro que a gente vem passando por um momento difícil, mas a gente vem enfrentando times difíceis, entendeu? Mas é retomar a confiança que a gente teve no primeiro turno para a gente brigar pela Libertadores, que é o que a gente quer. John John, é Danilo do GE. Você fala dessa questão de confiança, né, de perda. O torcedor fica tentando encontrar motivos, né? Por que nessa pausa o time perdeu essa confiança, né? O que aconteceu? Além da questão de confiança, você acha que mudou para essa queda de rendimento? Cara, a confiança se perde quando praticamente a metade do time se machuca. A confiança perde quando tem o time acostumado a fazer coisas que o treinador passa durante meses e meses
e a metade do time se machuca e nem todo mundo tem a mesma resposta que os jogadores que estavam jogando. Então, às vezes fica difícil, entendeu? E não foi 1 ou 2 que se machucaram. A gente perdeu peças fundamentais, infelizmente. E para retomar essa confiança de novo é difícil, entendeu? Até hoje a gente tem jogadores machucados de suma importância para o nosso clube, entendeu? Então, a confiança, cada vez mais a gente vem perdendo em jogadores que vêm se machucando, às vezes não tem continuidade. A gente, o Seabra, todo mundo, a gente procura trabalhar para cada um estar apto a entrar e fazer o seu melhor, mas mesmo assim, vocês sabem, quando tem ritmo de jogo, quando tem sequência de jogo, é diferente, entendeu? Então, é retomar, os jogadores estão voltando de lesão, é retomar a gente, por mais que nos últimos jogos a gente empatou e perdeu, tem essa sequência ruim, mas a gente está retomando a nossa confiança de jogar bem, de ter a bola, de ter sequência, tudo bem que o resultado importa, mas a gente está ganhando a confiança e junto com a confiança vem o resultado, entendeu? Sei que o torcedor tem essa frustração de querer o resultado logo, sei que eles procuram querer estar no topo da tabela, mas a gente também aqui trabalha pra caramba para isso, entendeu? Então é retomar isso que é o mais importante para a gente conseguir voltar com as vitórias. Bom dia, John. Luiz Henrique da Bragança FM. Você comentou um pouquinho do John da temporada de 2025. E nessa temporada, você, aos 22 anos, se tornou uma das principais referências do elenco, assumindo meio que a responsabilidade nos momentos decisivos, inclusive carrega a camisa 10, que é uma das mais pesadas do futebol brasileiro. Como que é para você, só com 22 anos, assumir essa responsa dentro desse momento difícil que o clube vem passando? Cara, eu acredito que eu desde os meus 5 anos, meu pai foi jogador de futebol, minha família tem o sangue de futebol, então eu sempre sonhei com isso, sempre sonhei em me tornar um jogador de futebol profissional. Então, eu, ao longo da minha trajetória, fui amadurecendo cada vez mais a minha mentalidade. Então, hoje, vivendo o que eu tenho vivido aqui, momentos bons, momentos ruins, e eu fico muito, muito feliz e muito preparado, psicologicamente, fisicamente, mentalmente, para esses momentos bons ou ruins, de eu estar correspondendo da mesma forma. Então, eu fico feliz com o meu momento. Claro que a equipe não vem passando por um momento muito, muito feliz, mas acredito que o fundamental é um todo tá bem para eu estar completamente bem também. Mas, mais uma vez, eu fico muito feliz com as coisas que eu tenho vivido aqui, fico muito feliz com o abraço de todos aqui para me chegar em campo e fazer o que eu tenho feito. Então, acredito que um todo aqui, um conjunto, o staff todo, cada vez mais tem me preparado cada um para a gente chegar e fazer o que a gente tem de melhor para fazer dentro de campo. Mas, mais uma vez, eu fico muito feliz com esse meu momento, mas empolgado para sair dessa situação o mais rápido possível. John, bom dia. Alessandro Sabella, da 102 FM. John, queria que você nos dissesse, nos contasse, porque quando um jogador diz que diariamente trabalha, é claro que trabalha, né? Evidentemente, vocês estão no campo, quando eles estão na academia, fortalecendo. Há uma deficiência muito grande do sistema defensivo. A gente fala sistema defensivo, mas é um conjunto, né? Às vezes não é só o zagueiro que falha. Nos gols que o Bragantino tem tomado na temporada, que salta aos olhos, né? Há uma deficiência muito grande nesse sentido. Então, nesses dias de trabalho que vocês têm realizado já, são semanas, o que é que vocês têm participado com o técnico para a correção, para que o sistema defensivo não fique vulnerável? Eu gostaria que você dissesse de como tem sido a instrução do técnico para que vocês reduzam esse tipo de deficiência. Se você puder detalhar para a gente, para não ficar muito genérico, né? Porque a gente sabe que vocês estão trabalhando, mas nos contar efetivamente o que vocês têm feito. Quando eu falo em trabalho, é um trabalho todo. Você contou das deficiências que a gente tem, às vezes em gols no último minuto, às vezes em gols defensivos que você mesmo falou que não é a zaga, é o volante, o meio-campo, o atacante. Marcação é no todo, e quando erra todo mundo, quando acerta é todo mundo. Então, a gente tem trabalhado, quando eu falo trabalhado, é trabalhado em situações que a gente tem pecado dentro do jogo.
A gente tem tido volumes, mas às vezes a gente não tem correspondido em gols. Então a gente trabalha finalização, a gente trabalha coisas para sair gols no jogo. Mesma coisa defensivamente. Quando a gente tem erro no jogo, defensivamente, a gente trabalha não só durante a semana, mas o ano todo a gente trabalha defensivamente, ofensivamente. Tudo que você pensa, taticamente, a gente trabalha, entendeu? E não é porque a gente erra que a gente vai trabalhar também o que a gente errou, mas o ano todo a gente trabalha o que a gente erra, o que a gente acerta, entendeu? Então, toda vez, toda semana, todo dia a gente está trabalhando o ofensivo, se não é ofensivo, é o defensivo. Então, acredito que é isso, cada vez mais tentar parar de ter esses erros bobos, porque a gente vem trabalhando durante o treino para tirar esses erros. Cada jogo que a gente passa e erra a semana, a gente vem trabalhando isso que a gente errou, entendeu? Mas, infelizmente, como eu falei, a gente não joga contra qualquer clube. A gente tem errado, mas também tem acertado muitas coisas. E é o que eu falei, é sair da situação o mais rápido possível, porque a gente não quer permanecer nessa situação. John, na janela, agora no meio do ano, foi divulgado que o Zenit havia enviado uma carta de intenção ao Red Bull para sua contratação. Quero ouvir de você o que chegou a você sobre isso, porque teve até a informação que o seu empresário teria dito que já estaria acertado, o Red Bull não falou a respeito. Se chegou a algo nesse sentido, como você trabalhou isso, de uma possível saída, e você tem pouco mais de um ano aqui, imaginando que vai acontecer uma saída pelo seu futebol, o seu sonho seria jogar na Alemanha, Itália, Espanha? Você tem algum local que você imagina que seria o seu sonho realmente quando você for à Europa? Cara, feliz com... Chegou assim uma proposta, mas eu junto com o clube, a gente viu que não era o melhor no momento. E acredito também que se não for o melhor em janeiro, também eu vou permanecer aqui feliz. Chegou assim uma proposta, mas minha mente eu procuro trabalhar dia após dia aonde eu estou, que é aqui no Red Bull Bragantino. Eu deixo essas coisas também fora do campo para o meu empresário, para o diretor também, para decidir essas coisas. Mas feliz, isso é sequência, isso é consequência. E isso também é resposta do que o trabalho corresponde, entendeu? Então, eu fico feliz, mas minha cabeça está totalmente aqui no Red Bull Bragantino, em sair da situação. O que passou e é seguir firme agora com todo mundo para sair dessa. Quando a gente olha em interceptações no campo de ataque, vocês são a melhor equipe no campeonato. Inclusive, contra o Santos, no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, vocês fizeram um gol assim. O quanto vocês podem aproveitar isso nesse jogo, por mais que o Santos tenha mudado muito de lá para cá, mas o quanto isso é uma potência da sua equipe e quanto vocês podem aproveitar isso nesse jogo? Cara, como você mesmo falou, a gente teve coisas boas contra o Santos no Paulista e no Brasileiro. E durante a semana a gente vem trabalhando o que a gente fez de bom contra o Santos. Então, esperar trabalhar o máximo do Santos essa semana para que a gente possa aproveitar os erros e as falhas deles e diminuir os nossos erros para que eles não aproveitem. Então, como você mesmo falou, a gente aproveitou no primeiro turno a deficiência deles e concretizamos em gols, algo que a gente estava fazendo muito bem, que é roubar a bola no ataque e já direcionar para o gol. Então a gente vem recuperando isso para que a gente possa nesse jogo cada vez mais, não só nesse jogo, mas durante o campeonato, fazer mais gols assim, porque é importante. São importantes sair na frente também do resultado para que a gente possa permanecer com a vitória durante o jogo. John, Tati da Rádio Bragança FM. Que diferenças existem hoje entre o Santos daquele primeiro turno, o Santos de agora, o Red Bull Bragantino daquele primeiro turno, o Red Bull Bragantino de agora? Como é que vocês têm avaliado o adversário, os confrontos, as possibilidades de vitória e também os cuidados com os quais vocês têm que se precaver?
E uma outra pergunta, por gentileza, em relação ao Bruninho, que é um jogador que está retornando ao clube e que chegou a ser protagonista também, revelado nas categorias de base, e é um jogador que tem características similares às suas, né, que não tinha até então no elenco, né, o seu jogador mais agressivo ali, um segundo atacante, gosta de jogar aberto do lado esquerdo às vezes também. Você tem procurado conversar com ele também, motivar, pode ser uma alternativa quando você não puder estar em campo, até jogar junto? Cara, foi o que eu falei no começo. A gente tá preparado para jogar contra o Santos. A gente sabe que o Santos mudou de treinador, acho que 2 vezes, quando a gente enfrentou, acho que era o Pedro Caixinha. Então, a gente sabe que a metodologia muda, mas o que não pode mudar desse lado aqui é a nossa vontade e o nosso querer de ganhar jogo. Então, a gente vem trabalhando como a gente trabalha todos os jogos para ganhar. A gente tem feito coisas durante a semana para conseguir sair de situações no jogo que o Santos tem deficiência. Então, continuar trabalhando esse final de semana para conseguir chegar no jogo fino e decidir o jogo com a vitória, que é de suma importância para a gente. Em relação ao Bruninho, a gente sabe da qualidade dele, passou por um momento difícil aí de lesão. A gente sabe não só do momento dele, mas de cada um daqui, cada um é importante, mas claro que o Bruninho tem algo diferente. A gente tem cada vez mais motivado, não só ele, mas todo mundo, para a gente estar 100% para ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda. Então, a gente conversa muito, sou muito amigo dele também e desejo o melhor e espero que ele esteja também apto para nos ajudar logo mais. Obrigado, John. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva de John.